agradecer o convite. Eu espero que o que eu vou mostrar para vocês seja interessante, vai ser uma outra visão, porque eu vou olhar de uma perspectiva de um trabalho acadêmico e quais são as suas consequências e desdobramentos para a gente compreender melhor o funcionamento de sistemas, no caso muito focado em florestas, e como isso pode voltar para a sociedade. Bom, nosso laboratório, então, na Unicamp, nós trabalhamos principalmente com Lepidoptera e, mais especificamente, com borboletas. Eu vou começar falando sobre essa crise da biodiversidade. De novo, né? A crise existe, às vezes ela é mostrada um pouco mais como uma crise do que deveria, mas eu acho que isso é bom, porque tem pessoas que não acreditam se a gente mostra que as coisas são brandas. Então, não acho que isso é um problema. Por outro lado, a gente percebe cada vez mais que a gente está num momento em que as extinções estão sendo num ritmo bastante acelerado, está se perdendo espécies de animais e plantas, de uma maneira que, enquanto o ser humano viveu, ocorreu muito poucas vezes, e geralmente ligado a animais grandes que eram caçados. Mas o fato é que a gente está perdendo diversidade por vários motivos. E o principal hoje, gente, não é mais porque existe caça, ou porque existe retirada desses animais. Claro que existe, né? A ararinha azul sumiu da natureza porque foi caçado, e o que sobrou não manteve populações, e por aí vai. Mas falta lugar para os animais viverem, falta habitat. Esse é o problema hoje. Então, nós estamos num período onde espécies comuns, vagabundas, estão deixando de existir, porque não tem mais floresta, não tem mais cerrado para elas viverem, né? Vamos chegar num nível em que vai ter pombo, barata, formiga e olhe lá. Em algumas cidades, né, já são assim. Bom, daqui eu faço uma pequena introdução à conservação. Eu tomei assim, a liberdade de ser bastante básico em alguns conceitos. Eu não sabia quantos de vocês já tinham discutido sobre isso, mas desde 92, quando houve a famosa reunião da Eco Rio 92, esse assunto entrou em pauta e tentou se definir. E conservação hoje leva em conta essa palavrinha aqui, uso. Aquela ideia romântica da preservação intocada, ela não era mais compatível com o nosso planeta, felizmente ou infelizmente. Isso não quer dizer que não existam em áreas de conservação áreas que são santuários intocáveis, para que a gente possa entender como os sistemas funcionam. Existem, devem existir. Mas se a gente não leva em conta o uso, se tornaria impraticável. E foi isso que, desde então, desde 92, essa palavrinha ela faz parte dessa definição. A questão principal que não é seguida quase nunca são essas outras três. O uso deve ser sábio, equitativo, quer dizer, é para todo mundo, e sustentável, que é o mais complicado, né? Que é como você se mantém se você está retirando algo do sistema. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas, basicamente, eu quero lembrar que a conservação significa que o que a gente tenta, de uma certa maneira, fazer com que o que restou continue sendo igual para os nossos filhos, netos, daqui para frente. E aí a questão vem, para a gente conseguir conservar, o que a gente deve proteger? A primeira ideia que a humanidade teve, e isso vem desde a pré-história, e não era nem ligado aos mesmos valores que a gente tem hoje, né? Na verdade, desde que a história existe, isso está registrado na forma de reservas. Os reis, né, os faraós, tinham jardins que só eles entravam, reservas de caça onde só eles podiam ir. E essas reservas, algumas delas, hoje são reservas que ainda existem. Tá? Então, áreas preservadas foi o primeiro conceito dentro de proteção da natureza. E áreas preservadas geralmente estão ligadas a uma beleza cênica, né? Isso aqui são imagens de Itatiaia. E o ser humano gosta muito de pedra e água, cachoeiras e coisas assim, entremeadas por florestas. São habitats bonitos, são paisagens que nos chamam a atenção. Essas foram as primeiras reservas. Então, o primeiro foco da preservação da natureza foi em áreas. Entretanto, muito cedo na história da humanidade moderna, se percebeu que tem um recurso que esse sim é finito, que são as espécies, né? Espécies podem um dia acabar para sempre. Isso é um conceito relativamente apareceu cedo na história moderna, mas ele é novo na história da humanidade, porque a ideia que se tinha até 1500, na época das navegações, é que os animais são por aí. De repente você chega num lugar e manda, né, cangurus, um coelhão grande, né, parecia para quem não conhecia, né, vai para a África e leva
traz girafas, animais diferentes. Mas a ideia que se tinha é que, se você andar mais um pouco, você vai encontrar de novo. Se sumir num lugar, você vai chegar de novo num outro lugar que vai ter de novo aquele bicho esquisito. Nessa época, inclusive, o real e o imaginário se confundiam muito, né? Então, alguns livros da Idade Média mostram, junto com vamos dizer assim, seres esquisitos e estranhos da África, unicórnios e coisas que são míticas. Mas espécies ameaçadas se tornou um foco importante, especialmente no século XX, quando, finalmente, as pessoas perceberam que, mesmo com reservas, mesmo com áreas protegidas enormes, algumas podiam sumir. Tá? E as espécies ameaçadas que primeiro chamaram a atenção são as espécies, especialmente de mamífero. O mamífero é fofinho, né? Olha só, isso aqui eu procurei rapidamente na internet, você acha um monte de desenho de crianças, você pode fazer um bichinho de pelúcia, as pessoas gostam de coisa com pelo, né? Aves são menos carismáticas, né? São menos chamativas, mas ainda assim, aqui tem duas espécies de aves brasileiras que já estão extintas na natureza, o mutum do Nordeste e a ararinha azul. Mas até outros grupos, animais e vegetais, podem ser usados como bandeiras, né, para chamar atenção na conservação. Por exemplo, o jacaré, que desceu talvez o jacaré do Pantanal nunca chegou próximo da extinção, mas o modo de vida deles quase chegou, pela ação de coureiros. Foi uma grande bandeira para algumas pessoas que lembram, nos anos 80, eles quase sumiram de algumas regiões, né, com a mudança das políticas conservacionistas e de uso do couro do jacaré e da maneira com que isso foi explorado. Hoje eles retomaram de novo populações bastante semelhantes àquelas antes da exploração. Também a gente pode encontrar plantas, né? Por exemplo, as velozes gigantes, uma espécie única que habita um pouco mais de 1 hectare de afloramento rochoso na Serra do Cipó. Borboletas, que eu vou falar sobre elas. Essa é a borboleta da praia. É a primeira espécie que apareceu numa lista de invertebrado ameaçado de extinção no Brasil, de invertebrado. Isso aqui não é a espécie que eu queria mostrar, mas é um perípatos. O que é isso, né? É uma minhoca com perna, para quem não conhece zoologia, né? Mas esse grupo, que é considerado, né, daquela maneira assim, vamos dizer, uma maneira marqueteira de falar, né, um fóssil vivo, eles existem desde o Cambriano, um filo chamado Onicófora. Tem uma reserva em Ouro Preto, que ela foi criada, dentre outras razões, pela presença de uma espécie desse grupo, né, a reserva de Iracambi, não sei se alguém conhece lá. Bom, aí a questão agora a gente chega. Proteger áreas ou espécies basta? Essa é uma pergunta que a gente se faz, que alunos meus fazem, e a questão é que não bastam. Não é que não bastam, você pode ter grandes áreas bonitas que mantêm uma qualidade de habitat boa, produzem o que a gente chama de serviço ecossistêmico, né? Abelhas para polinizarem plantações, ajudam a purificar águas em algum lugar, pelo menos em parte. Isso tudo as áreas protegidas podem fazer. Mas espécie protegida também, você pode proteger no zoológico. A ararinha azul e o mutum do Nordeste existem em cativeiro. A questão é que quem trabalha com conservação hoje mudou o foco e a gente está querendo que os processos e essa diversidade estejam interagindo na natureza. Então a gente volta para um conceito até mais amplo do que o primeiro de áreas preservadas. A gente quer que as paisagens sejam mantidas. E o que é uma paisagem? Uma paisagem inclui a floresta, a área protegida, o seu entorno, se são plantações, se são cidades. A gente tem que levar em conta de como que isso deve ser levado em conta, deve interagir com aquela reserva, e de tal maneira que as espécies possam se manter lá, interagindo entre si, o processo evolutivo, ecológico, continua em curso. Isso parece muito complicado, mas olha um exemplo simples, né? Não adianta você ter uma área gigante de Mata Atlântica preservada e no meio dela passa um rio completamente poluído. A gente tem que pensar de onde aquele rio vem, o que deve ser feito, se possível, para que aquela água chegue com um pouco mais de qualidade dentro da reserva. Senão, muita coisa vai mudar lá dentro daquela reserva. Como ocorre hoje em várias reservas, né, naturais do nosso país e no mundo. Não se leva em conta o entorno e você tem, na verdade, grandes florestas muradas e que muitas vezes não vão manter a longo prazo os processos ecossistêmicos ocorrendo da maneira como deveriam. Aqui, então, eu fiz uma pequena introdução para chegar mostrando um pouquinho para vocês do tipo de trabalho que a gente tem feito de pesquisa no meu laboratório. A gente tem 3 linhas de pesquisa, vou mostrar basicamente uma delas. E a ideia é,
se a gente tem essas reservas, muradas ou não, estão num contexto no meio da Amazônia, intocável, ou estão quase, vamos dizer, dentro da cidade de São Paulo, como ocorre também, né? Parque do Estado e outros, como a gente saber o que está acontecendo nessas reservas? Elas estão bem ou não estão? Estão funcionando? Né? Os ecossistemas estão mudando muito ao longo do tempo, eles estão se mantendo estáveis? Essa é uma pergunta importante. É como você precisa usar algo como um termômetro, né? Você não quer marcar a temperatura de algo e saber se aquela temperatura é estável. A gente quer algo como se fosse a temperatura, entre aspas, do sistema. Aquela floresta no Parque do Estado, ela continua igual desde 30 anos atrás, a 40, e vai continuar igual daqui a 50 anos, ou as coisas estão se degradando de uma maneira em que a gente tem que atuar? Então, essa é a pergunta importante. Como obter essas informações? Para isso, uma palavrinha que eu vou trazer aqui para vocês é o que a gente chama de monitoramento. E o monitoramento é de qualquer uso, não é uma palavra biológica, né? Monitorar é reavaliar um sistema e continuar acompanhando e ver o que acontece ao longo do tempo. Basicamente é isso. Nós queremos, então, conseguir essas medidas que indiquem o que está acontecendo no sistema natural. Isso é o monitoramento. E esse monitoramento traz também agora à tona uma outra palavrinha, que eu não gosto muito, mas ela é bastante útil no marketing da ciência, que é a questão de bioindicadores, ou indicadores biológicos. O que é um indicador biológico, então? É um grupo de organismos que indica algo daquele sistema. E o que é, no caso, que a gente quer saber? Se aquela reserva que foi mantida como uma área de conservação, ela continua bem, tem continuado e se vai continuar. Esse é o objetivo. O indicador biológico, então, são aqueles termômetros que a gente vai usar para saber se a qualidade do ambiente está boa e se continua boa. Por que eu digo que isso é importante? Imagina uma reserva que foi estabelecida há alguns anos e aí o novo gestor resolve que ele quer fazer uma trilha nova de ecoturismo, que, na verdade, é excelente, uma coisa muito boa a ser feita. Mas aquela trilha, ela implica em você abrir um caminho bem pequenininho, pessoas andarem por lá, tirarem fotos, pelo menos, né? Coisas que parecem bestas, né? Mas as pessoas vão pisotear o chão, vão quebrar aqueles galinhos todos que seguram o solo, isso pode levar à erosão, mas tudo bem que isso tudo é previsto e isso pode ser recuperado. O que o monitoramento faria? Se você sabe como a trilha era antes, assim que começa a ter o ecoturismo, você pode ver se está tendo algum efeito e se esse efeito está sendo muito intenso nessas regiões. Eu falei de ecoturismo porque é uma coisa de efeito muito brando. A gente tem que pensar que tem reservas extrativistas e tem outro tipo de usos em áreas de conservação. Então, os indicadores vão servir para isso. E aí, dentro do nosso trabalho, por que borboletas, né? É uma discussão bastante acadêmica, eu não vou levar isso tão a fundo, a gente pode conversar depois, eu posso passar mais informações, mas do ponto de vista prático, é um dos grupos mais fáceis para se trabalhar nesse contexto da bioindicação. Porque borboletas são relativamente grandes, né? A diversidade é bastante boa, não é nem muito pouco, nem muita espécie, nem pouca espécie, nem muita. A amostragem é fácil. A gente conhece muito bem quem é quem, a gente consegue dar nome para a maioria delas. Né? O ciclo de vida é bastante curto e elas são bastante fiéis a recursos e hábitats. Então, essas características fazem desse um bom grupo indicador. E ainda por cima, são animais carismáticos. Né? Como você sabia que borboleta é ave, né? Nunca vi isso. Uma vez eu fui dar uma entrevista para o pessoal, não vou dizer que emissora nem qual programa, mas ainda bem que estava em off, antes da gravação, e a repórter me perguntou, professor, borboleta é ave? Aí eu falei, olha, apesar de parecerem muito, eu não ia, né? São insetos, como baratas e formigas, é mesmo? Eu falei, pois é. Mas são... mas do ponto de vista do carisma, são aves, né? Ninguém acha que borboleta é uma coisa... A barata você pisa, a borboleta, tirando as pessoas que têm fobia. E como é que a gente coleta e captura borboletas? Vocês todos devem conhecer muito bem a ideia de um pesquisador maluco correndo com um pulsar atrás de uma borboleta voando. É uma maneira, sim, e deve ser feita. Em alguns tipos de pesquisa, esse é o modo de captura. Entretanto, o que eu vou mostrar hoje usa uma outra maneira de se trabalhar com esses animais. Esse processo depende do quê? Da experiência do coletor. Uma pessoa com muita experiência, mais ágil, consegue capturar muito mais e espécies mais difíceis do que uma pessoa que tem menos possibilidades. E, às vezes, a gente quebra uma perna, fica mais velho, coisas que acontecem na vida da gente. Então, esse método está relacionado, o sucesso do método
está relacionado à experiência, agilidade, até visão e tudo mais. Então, agora eu vou contar uma coisa que eu não sei quantos de vocês sabem, né? Todos conhecem borboletas como seres, né, aves lindas, como beija-flores, né? Visitando flores cheirosas, não pode ter nada de ruim, né? Pode beijar uma borboleta dessas que... Mas existe um grupo muito grande de borboletas nos lugares tropicais do mundo. Na Europa, nos Estados Unidos, são uma espécie ou duas, né? Mas aqui no Brasil são algumas centenas de espécies que gostam de coisas podres. Fruta em decomposição, fezes de animais, uma carcaça de um bicho morto. Essas espécies nunca, jamais irão numa flor. Elas não vão. Elas não têm instinto para isso. Tá? Então, essas borboletas de olho de coruja, várias coloridas, o que elas querem é fruta podre no chão da mata, umas fezes de um animal, uma carcassinha. Isso aí é maravilhoso. Isso aqui, eu cheguei a escrever para o pessoal que fez um glade. Aquele glade não é aquela coisa que dá um cheirinho na casa, que a pessoa joga entre um monte de borboleta azul, aquelas borboletas azuis, né? Fala, não comprem isso, porque se elas atraírem borboleta azul, isso tem cheiro de fezes, no mínimo. Aquelas borboletas azuis lindas, que todo mundo fala, eu vi na cachoeira, as borboletas grandonas, brilhantes, são lindas. Elas vão comer fruta podre, fezes de animais e por aí vai. E como é que a gente, então, pode amostrar esse tipo de borboleta? Muito fácil. A gente usa uma armadilha. Essa armadilha, na verdade, é um cilindro de tela com coisas podres aqui no meio, num pratinho. Elas entram e, como o instinto de qualquer inseto, ela sobe para tentar subir para o teto da floresta, né, para onde tem luz. E ficam presas. A gente pode olhar, ver quem é quem, marcar e soltar. Inclusive, a metodologia que a gente usa hoje utiliza praticamente zero, né, morte de animais. A gente pode marcar todas elas e soltar. Então, é disso que eu vou contar hoje. Quais são as vantagens desse método? Além de tudo, independe da capacidade do pesquisador, né, ou da agilidade. As armadilhas funcionam atraindo. Então, isso só depende da chegada das borboletas. Então, você pode ir de muleta para o campo, ou pode ir correndo, o que vai pegar na armadilha vai ser igual. Então, você tem um retrato muito fiel da natureza. Então, com isso, os resultados são muito comparáveis. Independente de quem estiver indo ao campo, se você usar essa armadilha com essa isca, o sucesso vai depender apenas da resposta que você vai ter da natureza em relação à sua pergunta. E é isso que a gente quer saber. O que elas nos indicam. Vocês entenderam essa transição, né? Então, eu vou me ater só a um pedaço da nossa pesquisa e a gente vai falar sobre esses conjuntos, né? As palavras acadêmicas seriam comunidades ou assembleias, mas foi dito que tinha pessoas aqui que são de outras áreas, eu acho que eu tenho que explicar bem, né, o que são esses conjuntos. Por que os conjuntos são importantes, né? A gente não olha uma espécie ou outra, se tem ela aqui e não tem lá. A gente tem que olhar o conjunto como um todo. A gente percebeu que isso é o mais informativo, é o que nos dá mais informação. E como é que esses conjuntos diferem numa área boa ou numa área ruim? Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem que conjuntos são esses. Imagina uma mata muito bonita, né? Praticamente uma mata com bom crescimento, quase uma mata que a gente chamaria de primária, né? Uma coisa que quase não existe mais hoje. Imagine uma mata ao lado de uma área que foi cortada, ou imagine um ambiente aberto, naturalmente aberto. Tá? São 3 ambientes diferentes. A gente sabe que algumas espécies de borboletas só ocorrem, e você só vai encontrar, na mata fechada e boa. Outras, elas são típicas de ambiente aberto. Existem também borboletas que são de lugares que pegam mais sol, que não tem árvore cobrindo. Isso é natural e igualmente faz parte dos sistemas naturais no país e no mundo. Mas a maioria do que a gente vai encontrar, especialmente nesse grupo que vem nas armadilhas, elas ocorrem em todo lado. E o que muda é a quantidade. Então, tem espécies que, quanto mais aberto, mais comum ela é. Outras, quanto mais aberto, menos comum elas são. E outras ainda podem ser raras em ambientes fechados, igualmente comuns num aberto ou num mais ou menos, ou vice-versa. São comuns se tem floresta, pode ser uma floresta maravilhosa, uma floresta um pouco cortada, mas muito pouco em lugar aberto. Cada uma conta uma história, mas esse conjunto é diferente desse, que é diferente desse. É isso que nós vamos olhar. Então, a composição, né, a quantidade de cada uma e como isso interage. E, obviamente, eu vou falar também sobre a quantidade total, porque é uma resposta que a gente tem tido muito nesse sentido. Então, um trabalho que eu vou mostrar para vocês foi sobre fragmentação de Mata Atlântica.
que foi feito na região de Cotia, onde tem a grande reserva de água, né, do reservatório de Cotia, que o professor deve conhecer bem, e vários fragmentos ali na região onde as pessoas plantavam, ainda plantam bastante, mas era a base daquela cooperativa agrícola de Cotia e supriu muito de legume e fruta a região metropolitana de São Paulo. Então, a ideia lá, nossa pergunta foi a seguinte: existem diferenças nesses conjuntos de borboletas na área contínua, que é a reserva de água, que é praticamente contínua com a Serra do Mar, com poucas quebras, né? E nesses fragmentinhos, nesses pedacinhos de mata pequenas? Então, aqui está mais ou menos a nossa área de trabalho, uma área bastante contínua, e aqui tem muitos fragmentos, a gente não teve condição de estudar muitos, estudamos 5 fragmentos de mata. O principal resultado que a gente teve é o seguinte: então, me perdoem pelos gráficos, eu tentei facilitar ao máximo, mas eu vou falar para vocês o que é importante aqui. Isso aqui é o número de indivíduos que a gente coletou. Tá? 0 e vai até 1.200, que foi o máximo nesse trabalho. E aqui tem 2 curvas. Essa curva é da área contínua e essa curva era fragmentada. Onde essa setinha corta o eixo aqui é a quantidade de indivíduo. Então, percebam uma coisa de cara que é bastante clara. A área contínua, a gente coletou uns 600, quase 700 indivíduos com as armadilhas. A área fragmentada, a área que está quebrada em vários pedaços, com o mesmo esforço, o mesmo tipo de armadilha, e aí que eu digo que a armadilha é importante, porque não depende do esforço de ninguém, foi coletado quase o dobro. Olha aqui, onde essa curva bate aqui, quase 1.200 indivíduos. Então, a primeira coisa que a gente percebeu nesse primeiro estudo, tem muito mais borboleta no ambiente perturbado. Muito mais. Aí a nossa pergunta agora é: e como é que elas estão aumentando? Tudo está ficando mais comum? Nós pegamos umas 70 espécies de borboletas lá. Né? Vamos ver como esse aumento está ocorrendo nas 10 mais comuns. Tá bom? Então, aqui, os fragmentos, né, a área fragmentada em escuro e a área contínua, né, no branquinho vazado aqui. De fato, a maioria das espécies aumenta muito com a fragmentação. Olha só, a barra vazia, a barra cheia. Olha como tem muito mais dessa aqui nos fragmentos. Dessa aqui também. Dessa. Essa espécie praticamente não ocorria na área contínua. Ocorre muito na área fragmentada. Entretanto, como eu mostrei para vocês sobre a questão desses conjuntos, né, algumas diminuem com a fragmentação. Então, nem todas se dão bem. Dentre as 10 mais comuns, essa e essa diminuem em proporção. Então, esse primeiro trabalho que a gente fez há quase mais de 10 anos, mostrava o quê? Que esses conjuntos de borboletas diferem nas 2 paisagens. A diferença, como é que ela é traduzida para a gente? Na abundância e nessa composição. Né? Como que o conjunto final se mostra para a gente. E esse primeiro trabalho sugeria que a borboleta podia ser um bom indicador de fragmentação. Só que isso era só um trabalho, podia ser uma coisa local, uma coincidência, algo que aconteceu ali. Nós continuamos, então, desde então, fazendo outros trabalhos para ver se isso se repete em outros lugares de Mata Atlântica e também na Amazônia. Eu vou mostrar, por causa do tempo hoje, eu só vou mostrar um trabalho que a gente fez na Amazônia. E a pergunta seria, do que eu trouxe para hoje, né, teve mais de uma pergunta nesse trabalho, mas a principal é exatamente a mesma. Existem diferenças entre borboletas numa área com e sem retirada de madeira? Então, o que a gente tinha na Amazônia? Tinha uma área contínua fragmentada? Não. Trabalhamos numa área que é contínua. Mas numa região se tirava madeira. Madeira certificada, coisa muito bem feita. A famosa madeireira 1000 na Amazônia. Mas tiram-se árvores da floresta, para se usar, para seja lá para o quê. A vantagem é que você tira a árvore e a floresta continua em pé. É muito melhor do que aquelas retiradas de madeira que sobram grandes descampados. Então, é uma retirada que causa muito baixo impacto. Será que ela afeta? Né? As borboletas servem como termômetro lá na Amazônia também. Então, fizemos o trabalho em Itacoatiara, no meio da floresta amazônica, mais ou menos 100 quilômetros de Manaus. E os resultados foram similares. A única diferença, gente, a Amazônia é uma floresta muito alta. As árvores emergentes chegam a 50, 60 metros de altura. Então, lá nós pusemos aquelas armadilhas no baixo, 1,5 metro de altura, e quase no dossel, a 20, 25 metros de altura ou mais. Então, vocês vão perceber que a gente chama de subbosque a parte baixa e dossel o topo da floresta. Então, nos 2 casos, olha que interessante. O que é a perturbação lá, então? Retirar madeira.
É a área mais degradada, não é? A gente olhou fragmentação versus área contínua na Mata Atlântica. Lá o que a gente tinha era isso. Nos dois casos, tanto embaixo quanto no topo, no dossel, né, no teto da floresta, sempre quando tem a perturbação do ambiente, tem muito mais borboleta. Olha só essa barra. Perturbado, a parte baixa do perturbado é muito mais do que na parte baixa do conservado. E lá no teto da floresta, lá no dossel, a mesma coisa. Tem mais indivíduos lá no alto do que aqui no baixo. Então, similar ao que a gente viu na Mata Atlântica, e nós vimos isso em outros trabalhos que eu não estou mostrando aqui, na Amazônia também. Então, uma coisa que a gente percebeu, que parece bastante universal, é que, salvo exceções, em ambiente de floresta, quanto mais perturbação, mais borboleta você vê. Então, um lugar que tenha muitas borboletas, não obrigatoriamente é um lugar muito bem preservado. A Amazônia, bem preservada, você basicamente não vê quase nada andando. Você vê 2, 3, 4. Se você vai em algumas matas aqui na região de São Paulo, em março e abril, que você vê milhares de borboletas, isso é um indicativo de degradação. Não é que a mata está uma porcaria, mas ela não está no estado natural, o que seria uma mata primitiva da região, por exemplo, de São Paulo. E só para falar sobre os conjuntos de borboletas rapidinho, esse gráfico é chato de entender, mas basicamente a bolinha preta e as bolinhas vazias mostram as áreas, né, que você tem retirada de madeira e sem retirada de madeira. E aqui no teto da floresta e aqui embaixo. O que a gente descobriu é que existe, sim, mudança nesses conjuntos, mas a gente só vê mudança na parte baixa. Lá no alto, a mudança não ocorre. Então, os efeitos da retirada de madeira existem, mas depende da altura da floresta. Isso é muito interessante, porque as comunidades, né, esses conjuntos que estão lá no topo, se você tira uma árvore, vai ficar um buraco, né, uma clareira, porque a maneira que eles fazem a retirada de madeira lá é uma maneira bastante racional. Essa clareira se fecha rapidamente, e para as borboletas lá do alto, nada mudou. Enquanto que embaixo, você tem que entrar com alguém, com um tratorzinho, geralmente, pegar aquela tora gigantesca, né, com um diâmetro enorme, e puxar ela até a estrada. Isso arrebenta muito do chão da floresta. Então, apesar do impacto ser baixo, existe. E é muito igual do que acontece na Mata Atlântica. Aumenta a abundância, sim, mas especialmente na parte de baixo, muda os conjuntos de borboletas. Algo está mudando. Então, os efeitos são, de novo, muito parecidos com o que a gente tem na Mata Atlântica. Então, só mostrei 2 trabalhos rapidamente, mas a gente tem mais de meia dúzia de trabalhos já feitos em vários lugares que mostram que esses efeitos são consistentes. E eu estou quase no final, vou mostrar como é que isso pode ser usado. Agora, a próxima pergunta, para terminar, é a seguinte. A gente sabe, então, sabemos os efeitos, sabemos como medir. A gente sabe como usar, temos uma pequena ideia de como usar borboletas como um termômetro de alteração no ambiente, de degradação. Só que não tem mais ambiente. Se você entrar para o interior de São Paulo, a quantidade de floresta, ou de mata nativa, ou de cerrado nativo, é mínima, né? Embora na Serra do Mar, aqui toda a região e parte da Mantiqueira seja ainda coberta de florestas, o interior é muito degradado, né? Parece que jogaram uma bomba em alguns lugares, né? A região de Piracicaba, que foi citada aqui, se você olha o mapa de fragmentos, parece realmente que uma bomba atômica explodiu ali, né? Porque todo o efeito daquela indústria inicial de produção de cana deixou um rastro de destruição na forma de não ter mais floresta. Então, existe uma alternativa a isso, que é o plantio, a restauração. Então, a gente vai falar sobre restauração ecológica, né? Ou restauração, biologia da restauração, como queiram. E hoje, então, o que existe, o que está sendo feito, e que deve ser feito, eu sou um grande entusiasta, é replantar tudo o que puder. E se isso não acaba com a área produtiva, deve ser replantado, né? A gente sabe que tem um monte de pasto abandonado, áreas que sobraram da última onda cafeeira em São Paulo, que não tem nada ali hoje. Olha que São Paulo é um estado que é relativamente bem utilizado para a produção de recursos. Mas vai para Minas Gerais, partes do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, são pastos abandonados, não tem plantação, não tem boi, não tem nada, né? Essas áreas devem, né, podem e devem ser replantadas. Isso tem sido feito bastante. E a pergunta é, se você replanta, os conjuntos de borboletas nessas áreas restauradas, eles vão um dia ser parecidos com aqueles das áreas nativas? Mas por quê? Qual a importância disso? A gente está olhando o termômetro, que são as borboletas, mas a pergunta serve para tudo, né? Uma floresta replantada será um dia uma floresta de novo? E vai suprir para a sociedade todos aqueles serviços que a gente precisa, né, e necessita cada vez mais? E eu sempre mostro essa sequência, né? Isso aqui é o início, estão plantando árvores.
numa área totalmente limpa. Isso não é uma floresta, né? Não parece. Isso aqui já alguns meses depois, olha só, algumas árvores pioneiras, embaúbas. Aqui atrás tudo bem, tem uma florestinha, mas isso aqui também não é uma floresta. Isso aqui o professor Ricardo Rodrigues da Exalc me deu esse slide, uma área que eles fizeram uma recuperação. Ela não tinha 10 anos, eu acho, se eu não me engano. Isso você olha e fala, isso é uma floresta. Mas a questão é, isso é uma floresta ou um monte de árvore em pé? Porque a diferença é muito grande, e a gente sabe disso. Uma plantação de eucalipto não é uma floresta. Ela pode ser do ponto de vista fisionômico, né? Para o engenheiro florestal, aquilo é uma floresta. Mas, do ponto de vista funcional e ecológico, aquilo não é uma floresta. E a nossa questão é, plantando árvore nativa, isso é uma floresta ou não? Isso é muito importante, especialmente para quem está ligado a esse tipo de trabalho. Então, nós fizemos uma comparação de 4 áreas. Na época, né, essa tinha 11 anos de plantio, essa 22, essa 54 anos, e uma mata nativa. Todos fragmentos, na verdade. Não adianta comparar 3 fragmentos plantados com uma mata contínua. Então, eram todos de tamanhos mais ou menos similares, pequenos. Resumindo, então, com tudo que a gente sabia, a primeira coisa, a principal, é a seguinte. Tanto na abundância quanto na riqueza, que espécies estão ali, se você pegar das matas mais novas, né, então, a mata de 11 anos, de 22, elas têm uma proporção muito grande de espécies de borboletas que são de área aberta. Aqui também. Então, aqui a abundância, aqui o número de espécies. Com o passar do tempo, olha só, a mata de 54 anos, nós não capturamos nas armadilhas nenhuma borboleta de área aberta. E a proporção de espécies que são só de floresta aumentou. E ficou muito mais parecida com a mata nativa. A mesma coisa para o número de espécies. Tá? Então, basicamente, e isso é só um dos resultados, a gente tem mais resultados que apoiam essa ideia, basicamente, olhando para a borboleta somente, sim, o plantio com espécies nativas faz com que, ao longo do tempo, matas antigas vão chegando próximo ao que seria o habitat nativo. Então, isso é muito otimista se a gente pensa na restauração florestal, porque não são só borboletas que voltam. Né? Voltam aves, voltam outros insetos, voltam abelhas, e tirando talvez antas e animais que não vão chegar lá voando, né, e tem que ser reintroduzidos nessas áreas, isso significa que se você fizer uma área replantada muito grande, depois de talvez 50, 100 anos, ela vai ser quase igual, ou muito próxima à mata nativa. Então, se a floresta for replantada, sim, as borboletas retornam com o tempo. Então, se ela é replantada, sim, ela é uma floresta, depois de 2 décadas ou 3. Então, gente, terminando, quase, só tem uma coisinha final depois disso, elas são, sim, bons indicadores de perturbação. Por quê? Porque a composição desses conjuntos muda, mesmo com uma abundância muito sutil no ambiente. Então, esses grupos são úteis tanto para diagnosticar, para saber se o ambiente está bom ou não. Você vai uma única vez e quer fazer um diagnóstico. Né? Elas são úteis para isso, mas também para monitorar ao longo do tempo. E elas poderiam ser usadas, então, com sucesso em planos de manejo, né, em relatórios de impacto ambiental e programas de monitoramento a longo prazo. E isso, desde o ano retrasado, começou a acontecer. A gente está muito feliz. A gente lançou 4 guias, que só são para a gente saber quais são os grupos grandes, não é para saber que espécie é qual. Isso está sendo usado em várias unidades de conservação no Brasil inteiro, é um programa geral. E aqui são as pessoas das reservas, as pessoas que às vezes não têm quase nenhum estudo. Todos os guias são pictóricos, né? É com figura, eles usam armadilhas, usam o caldinho de cana com banana para fazer e deixa fermentar para ficar uma misturinha bem podre. E sabendo como elas mudam, eles podem, cada um deles, em suas reservas, podem acompanhar se está tendo mudanças e gerir seus próprios recursos. Então, nós já temos 1 ano e meio desse programa sendo feito, acho que em 12 unidades de conservação. Essas fotos são lá no Acre. E a gente espera que realmente esse trabalho traga resultados importantes para o gerenciamento dessas áreas no país. Então, quero, além de agradecer vocês, agradecer meus financiadores. E obrigado. Eu achei muito interessante, porque a geografia trabalha também com algumas espécies vegetais, animais, justamente para identificar o estado, né, daquele ambiente. E eu fiquei muito curioso agora, porque eu nunca tinha ouvido falar que as borboletas são tão eficientes
assim como indicadores de uma qualidade ambiental. E me ocorreu, no meio da sua fala, que existem algumas espécies de aves e animais que são sensíveis à poluição. Você conhece se isso existe também? Porque aí me pareceu a poluição não é uma variável, né? Assim, Exato. mas existem espécies de borboletas que, digamos, elas só aparecem se o ar estiver puro, ou elas começam a aparecer se houver um grau de poluição maior. Então, Essa pergunta é muito interessante. A área de bioindicação, ela começou e evoluiu muito com o pessoal que trabalha com sistemas aquáticos, né? Especialmente águas continentais, então limnologia e rios. E existe essa linha de trabalho com indicadores desse pessoal, ela é muito avançada. Você consegue tirar índices. Se tiver tantos cladóceros por metro quadrado, você tem tanto de poluição. Tem coisas muito mais exatas. A bioindicação terrestre ela começou há muito tempo depois que a aquática já estava muito avançada. Então, existem alguns trabalhos na Europa que mostram sensibilidade de algumas espécies por exemplo, algum gás, né, em especial, a quantidade de gás carbônico, né? Isso tem para líquens também, né? Líquens são muito sensíveis à quantidade de gases. E eles sabem também que espécie diminui com que tipo de poluição maior. Para borboletas, isso está apenas iniciando. Tá? E as nossas perguntas não são ainda em áreas urbanas. A gente está relativamente longe de alguns centros, então pode ter efeito? Pode. Mas a gente está olhando muito mais a qualidade ambiental. Porque a pergunta principal qual que é? Você olha uma floresta, a mata lá que eu mostrei, a área contínua, e olha um fragmento ali do lado, na região de Cotia, às vezes o fragmento parece mais bonito que a floresta, se você entrar nele. Então você fala, está tudo bom. Árvores enormes, né? Samambaia, cheio de musgo. A floresta parece a mesma, mas ela é a mesma. Então a gente está buscando, por enquanto, é isso. Coisas que você não consegue ver, né? Se a floresta mudou um pouco, mas você olha e acha que ela está igual, ela mudou ou não? Essa é a pergunta. Mas o futuro, eu imagino que é chegar nesse ponto. Trabalhar com com indicação mais fina. E é saber exatamente o que o professor comentou. Então, existe alguma espécie que é sensível a gás sulfídrico, a quantidades maiores de monóxido de carbono? Certamente. Mas os sistemas que a gente está olhando, a gente não chegou a isso ainda. interessante, obrigado. Olá. Eu tenho duas dúvidas bem leigas, assim. Não, mas por favor. Só para entender direito o seu trabalho, você fez a medição com as borboletas apenas que se alimentavam daqueles... Das frutas, das frutas estragadas. Isso. Então, Por quê? Só para deixar claro, por que eu fiz só com elas? Porque eu consigo fazer com que a amostragem seja independente da capacidade do coletor. Bom dia. Bom dia. Gostaria de perguntar, vocês chegaram a fazer algum estudo também, né, nas áreas de monocultura também? Vocês têm algum estudo? Nos desertos verdes. Existe muito pouco trabalho nessa linha, eu acho que todo mundo, na verdade. Então, tem coisas, a gente não fez ainda, já andei em monoculturas, a gente sabe que tem muito pouco. Basicamente, o que tem é o que passa por lá. Tá? E o que a gente estava tentando fazer, mas por questões de logística, a gente não conseguiu ainda, é comparar, por exemplo, áreas de cultivo convencional versus orgânico, para ver se existe algum efeito e qual que é esse efeito. Mas não, nós não fizemos nada em região de monocultura. Mas eu posso dizer que é quase um deserto. Mais alguém? Então, muito obrigado, gente. Obrigado, André.